Se você é um artista e andou pela internet nos últimos dias, você provavelmente viu essa imagem aqui, que virou um meme no Twitter, por sinal. E é interessante porque essa dificuldade que a pessoa teve é uma dificuldade muito comum de desenhistas, não só iniciantes, mas também desenhistas que já começaram a construir, né, as cabeças com a forma 3D e tudo mais. Mas por que que isso acontece? É o que a gente vai conversar hoje. Eu acho que é muito uma questão de, por ser um ângulo que não é familiar a gente carece de repertório visual para resolver também. Vamos entender aqui primeiro o que acontece nesse desenho, né? Por que que esse desenho tá tão estranho? E aí a gente resolve ele depois. Então, deixa eu pegar aqui meu brush na cor certa. Tá bom. A primeira coisa, por que que esse desenho tá tão estranho? Vamos enumerar? É bom a gente anotar nossos erros, né? Para que se alinhe, a gente saiba o que corrigir sempre. Então, a primeira coisa para mim que tá estranho, e provavelmente para você também, é a proporção. Vamos botar aqui, ó, proporção. Por quê? Nessa vista, realmente, quando está muito próximo da câmera o queixo, acontece a convergência na perspectiva, né? Então, as coisas que vão indo lá para cima, mais distantes no caso, vão ficando menores, ó. Então, isso acontece mesmo, só que nesse desenho tá feito de uma forma que não convence. É feito de uma forma que não capturou a proporção do que estaria acontecendo ali de verdade. Então, a gente olha e a proporção já é muito estranha, né? Parece que a cabeça da personagem é assim, um balão mesmo, né? Então, a proporção é um dos pontos que a gente pode ver aqui que tá estranho. Outra coisa é a forma, né? Que vai ser um dos pontos chaves aqui para resolver essa pose. A gente consegue ver que essa cabeça nesse ângulo aqui tem alguns problemas com forma. Por quê? Se a gente seguir as linhas que o desenhista coloca, a cabeça está fazendo isso aqui, né? Ou seja, é um formato que não é muito natural ali para uma cabeça, né? Tá algo assim, ó. Com a parte reta aqui na frente, né? Então não é muito convincente e a gente precisa resolver isso. Uma coisa aqui é que se a gente observar os ângulos, a gente vai ver que realmente está tudo muito alinhadinho, né, fazendo com que essa face aqui pareça reta também e que o lado pareça curvado. Ademais, se a gente olhar a face, como eu pontuei ali que o problema também é a proporção, ó, a frente está muito pequena, né, comparado ao lado. Então, por que que isso acontece, né? Bom, como eu não conheço o estudante, o desenhista que fez esse desenho, eu só posso supor que a pessoa talvez tenha dificuldade com formas no desenho. Por quê? Quando a gente estuda a construção da cabeça a partir da forma 3D, tendo como base, né, um volume, por exemplo, uma esfera, a gente pensa que tudo que a gente vai fazer acima dessa forma básica segue naturalmente o relevo dessa forma básica. Ou seja, eu não posso chegar aqui nesse relevo e colocar um olho assim, porque ele não vai parecer que está em cima da forma, né? Se eu fosse pensar num olho como uma esfera, teria que pensar, olha, a esfera está acima, né, em cima dessa forma, então ele precisa seguir a perspectiva dessa forma aqui. E aí a esfera pareceria que está mais acima, né? Mais em cima mesmo, ó, da forma. Parece que está ali grudada. No mesmo caso, se eu pensar no nariz como uma estrutura triangular, uma estrutura assim, mais ou menos, quando eu colocar aqui, eu preciso seguir esse relevo, ó,
Preciso seguir o relevo e aí sim eu construo, né? Sempre seguindo o relevo, né? Enfatizo muito isso. Sempre toca na forma, segue o relevo dela para os meus alunos, né? Então, olha só. Assim as coisas já começam a parecer que estão na forma. Não é o caso do que está aqui, né? O que está aqui está muito confuso por isso. Os formatos que estão aqui não estão seguindo muita forma. Parecem só linhas, né, jogadas. Então, primeiro ponto aqui, né, olha como seria diferente se eu sentisse o relevo, inclusive. As linhas mudariam bastante, ó. Primeiro ponto aqui é entender isso. Os formatos que a pessoa colocou, né, para os olhos, para o nariz, não estão seguindo muita forma. E o que acontece muito quando, inclusive, você vê que eu já separei um modelo 3D para a gente conversar sobre, o que acontece muito nesse ângulo é que se revela que a pessoa precisa amadurecer a observação, a forma e a observação. Por quê? Parece que em algumas partes a pessoa está observando mais, né, partindo da silhueta, e em outras ela se perde e tenta construir, e aí fica um desenho que não é um nem outro, né? Um desenho que está tentando construir, tentando observar, mas não sabe conciliar ambos. Então, para a gente resolver esse ângulo de cabeça tão difícil, que tanta gente tem dificuldade, a gente precisa, né, entender todos esses tópicos, né, ter uma base neles. E principalmente esse aqui, né? Se você ainda não tem uma familiaridade com a forma 3D, a observação vai ser a sua maior ajuda, assim, sua maior assistente. Então vamos entender aqui, ó, construindo, né, o rosto, algumas coisas que ajudariam a gente a resolver isso, esse ângulo tão difícil. Então, a primeira coisa que dificulta as pessoas também a desenharem o rosto de baixo é entender que o rosto, ele não é reto. Olha, ele não é reto assim, como em geral as pessoas tendem a imaginar quando pensam em alinhar isso em perspectiva, né? Ele não é assim, ó. O rosto é muito mais cilíndrico. Ou seja, as coisas, ó, têm uma curvatura, seguem uma curvatura. Então, quando a gente aprende a construir, né, naquele esquema da caixa, de fazer as linhas todas paralelas, que é um ponto importante para aprender a construir a cabeça, eu leciono isso a meus alunos, a gente tem que depois avançar, né? A gente não pode ficar aqui para sempre, porque o rosto não obedece isso aqui, né? De estar tudo alinhadinho, tudo retinho. O rosto é muito mais curvo. Por isso o Andrew Loomis tem aquele método da esfera, como eu mostrei ali, e no método da esfera, você sente, ó, a curva que o rosto faz. Quando você fatia aqui, ele segue curvado, ó. Nota como é curvado isso aqui, né? Olha só. Você segue a superfície ali da esfera. Isso é importantíssimo entender para resolver essa pose. Outra coisa, esse ângulo no caso. Outra coisa é este plano aqui, né? Que as pessoas têm muita dificuldade realmente. Ele é difícil da gente pegar no começo, né? Especialmente em rostos femininos, assim, mais infantilizados. Isso é bem difícil de pegar no começo. Mas olha, há um plano aqui, ó. Olha como ele faz a abertura para o cilindro do pescoço passar ali. Percebe? Aqui vai ter o esternocleidomastoide, que é um cilindro também. A gente pode imaginar ele como um cilindro agora. É o músculo, né, daqui do pescoço. Mas olha como é importante a gente olhar isso aqui e entender como as coisas são curvas, ó. A superfície, no caso, é curva, né?
essa, esse é um dos pontos chaves para resolver esse ângulo. Se você pensar que isso aqui é reto, vai bugar. Vai bugar porque as coisas vão ficar meio assim. Deixa eu desenhar do lado. Ou seja, você vai desenhar as coisas e vão parecer que estão em cima de uma folha aqui, ó. Que foi o caso do artista ali, né? Tá meio flat também. Vai parecer isso aqui, ó. Tá em cima de uma folha reta e depois tem uma esfera, então não casa ambos, né? Fica estranho. Então, para resolver, a gente vai precisar mentalizar o seguinte, né? Ó, como eu já pontuei, vamos fazer de outro ângulo para que fique claro, ó. A superfície é curva, ou seja, você precisa, né, se você for construir de imaginação, principalmente, entender o volume da construção, a forma aqui, entender os planos, olha, que o maxilar faz, principalmente, né? Olha só. A gente precisa entender como fazer isso aqui. Aqui tá a cabeça vista de lado, né? Ó. Então, olha esse plano aqui que se forma. E daqui sairá, né, ó, o pescoço. O importante é entender como que eu estou conseguindo fazer isso de imaginação, né? Para demonstrar. Porque eu pratiquei muito a forma 3D. Se você tem o foco, né, principal de também poder desenhar de imaginação, e não só se você tem esse foco, mas digo, se você realmente deseja desenhar de imaginação, desenhar, manipular, criar com formas 3D precisa ser algo instintivo para você, que é o que eu chamo de senso intuitivo de forma 3D ou visão tátil, ou seja, ter uma visão onde você consiga observar uma referência e consiga basicamente encostar na superfície. Olha, eu consigo sentir o relevo, né, que tem aqui, ó. Percebe? Não é sobre necessariamente falar, isso é um cilindro, isso é uma caixa, mas sobre tocar com os olhos. Esse eu considero que é o nível proeficiente, assim, que a gente quer chegar na forma 3D. Né, de você conseguir olhar qualquer referência e interpretar a forma ali. Então, é o que a gente vai fazer para resolver essa pose. Eu vou unir minha observação e o meu senso de forma, né, para resolver o ângulo da cabeça, no caso. Cismei com pose, vai saber, né? Por quê? Então, olha, eu faria círculo. E aqui está algo importante, né? Se você tem dificuldade em construir com formas 3D, eu vou contar um segredo para você. Você não precisa construir com formas 3D. Você pode primeiro, ó, eu poderia muito bem partir, ó, da minha observação e começar a jogar shapes gráficos. E depois, aí sim, depois que eu tenho minha observação, eu poderia começar a pensar no volume para corrigir esses shapes que eu joguei. Ou seja, eu poderia usar a forma 3D, o senso da forma 3D, apenas como uma ferramenta de correção. Mas, novamente, o senso 3D, de forma 3D, é essencial no desenho. Você precisa desenvolver ele para desenhar, né, ângulos difíceis assim. A maior causa de uma pessoa não conseguir desenhar ângulos, cabeças vistas de baixo, sem dúvidas, é a carência dessa visão tridimensional das coisas que você treina, né, para desenvolver. Então, quando eu faço esse shape gráfico aqui, por ter estudado a forma 3D, eu vejo ele como um formato, ó, tridimensional encostando numa esfera. Basicamente isso aqui, ó. Por isso eu consigo desenhar ali de observação
e já parecer que passa um certo volume, porque ó, tô mentalizando. Essa esfera tem volume, aqui vai ter a estrutura da orelha, que vai encostar ali, ó, e ela tem um volume. Olha como ela obedece o relevo da esfera embaixo. Se eu fizesse assim de qualquer jeito, não parece que está em cima, percebe? Então, entender o volume de cada formato que eu coloco é uma peça-chave, né, para eu resolver poses assim. Entender que a mecha do cabelo poderia ser cilíndrica ou até mais quadrada, mas isso é um ponto-chave. Uma coisa que a gente sempre tem que desenhar também, ó, é a linha central, ou seja, a linha que marca o centro da forma. No caso aqui do rosto, ó. Ela ajuda muito a gente a entender o relevo ali, percebe? Então, eu poderia começar jogando, ó, só ela reta assim para me ajudar. Depois eu deixo mais complexo. E dessa vez eu não estou seguindo a esfera, porque você pode notar ó, que o rosto ele projeta, né, para fora da esfera. Ó. Ele vem aqui, ele projeta para fora. Ó. Aí aqui eu conecto. Então, por isso que eu não estou seguindo o relevo da esfera para fazer o rosto. Aqui no caso do rosto dela, eu estou notando que o maxilar é bem para dentro, né? Um rosto jovem. Talvez eu tenha que seguir mais a esfera. Esse é um ponto-chave, viu? Se eu desenho um rosto só com as formas que eu decorei de um modelo padrão, como que eu vou resolver esse rosto, né, que tem suas particularidades? Esse é um ponto-chave da questão que eu levantei no começo do vídeo. Por que a gente tem dificuldade no começo de desenhar rostos assim? Que a gente também decora modelos de cabeça 3D que não se aplicam a todas as referências. Então, qual a solução para isso? Desenvolver a visão tátil, desenvolver o senso 3D, de você conseguir olhar qualquer referência e entender o volume daquela referência, não só o volume que você decorou. É por isso que eu comento aos meus alunos e mentorados que a observação é um ponto-chave até para melhorar o senso 3D, porque é ela que permite com que a gente enxergue além do que a gente decorou. E é ela que permite a gente continuar absorvendo, né, informação visual para a nossa imaginação. Então eu vou começar colocando shapes bem genéricos, seguindo o meu mantra de desenho, que é basicamente do simples para o complexo, né? Do genérico para o específico. Então eu faço uma blocagenzinha bem básica, mas sempre, ó, vou fazer um triângulo assim pro nariz, né? Eu estou mentalizando, isso tem volume. Até se eu não pensar, já é um costume, né, da mente pensar nisso. Isso é o senso 3D, você não precisa mais pensar tanto na forma, ela vem naturalmente. Isso é algo que a gente atinge com o tempo, esse senso intuitivo da forma. Então, quando eu faço esse formato aqui, ainda tá bem 2D, tá bem simétrico, ó, eu vou começar a mentalizar, ele tem volume, ó. Ele tem volume, e isso vai me ajudar a corrigir também, com a minha observação, ó, o volume que ele possui. Então eu vou dar uma desenhadinha aqui e vou adiantar o vídeo. Então, basicamente, há várias formas de resolver esse ângulo. Dependendo do seu nível de habilidade, seu skill set atual no desenho, você pode usar ferramentas diferentes. Se a forma 3D ainda é muito difícil para você, né, visualizar dessa forma como uma esfera conectada, né, num cilindro, basicamente, visto de baixo, você pode, como eu disse, usar da observação, ou seja, qual é a silhueta, o gabarito 2D, né, para você resolver essa pose. Então você poderia começar pegando ângulos, né, criando uma silhueta, observando muitos ângulos, tá? Se você for fazer a partir da observação primeiro, a silhueta primeiro, usando referências, né, para resolver esses ângulos de cabeça, preste muita atenção nos ângulos, porque os ângulos estão intrinsecamente relacionados ao volume, à forma, à perspectiva. Então, atenção nos ângulos dos olhos, né? Se eles vão estar assim, se eles vão estar assim. Então, ó, aqui eu coloco, o ângulo está assim, mas eu sei que isso é curva, né? Pela forma. Então, quando eu for posicionar os olhos, eu preciso estar atento qual é o ângulo desses olhos.
para posicionar. Então, dependendo do seu nível, eu recomendo ferramentas diferentes, né? E por que você, em geral, não consegue, né? Se você está vendo esse vídeo olhando, putz, eu não consigo, né, fazer esse ângulo. Em geral, é porque falta senso 3D, tridimensional, né? Como eu disse, o senso intuitivo da forma 3D, né, que te permite construir isso aqui. Mesmo que você saiba forma 3D, provável que você tenha dificuldade com esse ângulo, e a solução que eu trago é essa de usa a observação 2D primeiro para você pegar a silhueta dos formatos, que é o gabarito, né? Ou seja, se eu desenho isso aqui, a exemplo, né? Se eu desenho isso aqui, mesmo fazendo formatos simples, você já provavelmente vai associar que eu vou desenhar uma mão, né? Porque são silhuetas relativamente icônicas que a gente associa às coisas, né? Biblioteca visual, silhuetas. Então, quando você parte da observação, você está fazendo o gabarito primeiro, né? Que já pareça um rosto visto de baixo, e aí, após isso, você começa a refinar esses formatos pensando no volume deles, né? Aí você começa a pensar, o olho ali dentro vai ser esférico, isso aqui vai ser como uma estrutura meio de trapézio, talvez, ou um cone, no caso dela, que ela não tem muita ponte do nariz. Então, isso te permite resolver esses ângulos de cabeça também. E se você ficou interessado em aprender mais essa estruturação e observação da cabeça, considere se inscrever na minha mentoria, que o link está aqui embaixo na descrição. Na mentoria você vai ver muito mais sobre construção de cabeça, né, identificação de ângulos, planos, tudo para que você ganhe confiança ao desenhar cabeças de qualquer ângulo, da observação à imaginação. Olha, exemplo, isso aqui é o que eu leciono na minha mentoria, onde você vai ter diversas aulas gravadas, um curso gravado e vai receber feedbacks ao vivo e individuais. Olha só o que eu vou lecionar lá, né? Aqui são esquemas do Bridgman, mas é basicamente sobre essa sensibilidade da observação de você conseguir tocar na forma, ver os planos, né? Sentir a tridimensionalidade, ó, de qualquer referência. Isso faz com que você saia desse lugar de sempre estar decorando, né, desenhando o que você decorou, e entre num lugar de conseguir extrair a informação que você quer de cada referência, a estrutura de qualquer referência. Então é isso, esse aqui são só meus 2 centavos na minha maneira de resolver esse ângulo tão difícil. E comenta aí como você faria para resolver ele e se fez sentido para você. Se tiver qualquer dúvida, também comenta, porque eu com certeza vou te ajudar. Até a próxima.